Olá a todos! Vamos continuar aqui o nosso módulo de Introdução à Química e hoje a gente vai ter uma aula sobre substâncias puras e misturas, tá? Um assunto bem bacaninha aí desse nosso módulo. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês uma visão geral, eu peço, se possível, vocês anotem, tá bom? Anote, tira uma foto aí, porque é importante para você entender de forma assim global, geral, o que a gente vai estudar nessa aula. Então, galera, a gente tem ali começando pelo sistema. O que é um sistema na química? Sistema é uma amostra da matéria, uma porção da matéria que vai ser objeto de estudo. Então, quando o químico pega um material e vai estudar, a gente chama isso de sistema. Quando a gente pega o material e estuda ele, a gente pode classificar aquele material em substâncias puras ou mistura. As substâncias puras, elas, como o próprio nome diz, elas são puras, só existe ela. Então, o material em si, ele é uniforme em toda a sua extensão, as propriedades químicas, físicas dele são constantes. Por exemplo, a água. Quando você pega a água e só tem água realmente, só tem moléculas de água lá dentro, nós temos a substância água, tá bom? A substância pura água. Só tem água, não tem mais nada. Aí você tem uma substância pura. Essa substância pura, ela pode se dividir, tá bom? Em dois ramos. As substâncias puras simples e as compostas. Eu já vou mostrar para vocês o porquê dessa divisão, só quero que vocês saibam logo de antemão que a substância pura se divide em simples e composta. Dentro da substância pura simples tem um fenômeno muito bacana chamado de alotropia. Aqui no canal Química Objetivo tem uma playlist específica só de alotropia, tá bom? Para vocês. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo essa playlist. Lá nós temos a alotropia de forma bem abrangente e também com exercício para vocês treinarem, tá bom? Aqui nessa aula eu vou mostrar só o conceito do que é esse fenômeno aí de alotropia. Agora, quando a gente classifica um sistema com uma mistura, o que é uma mistura? Como o próprio nome está dizendo, é a combinação de várias substâncias puras. Então, quando eu combino várias substâncias puras, eu formo o quê? Eu formo uma mistura, tá bom? Essa mistura, se a gente conseguir não distinguir fases, ou seja, não conseguir ver as substâncias misturadas, a gente vai ter um sistema considerado homogêneo, tá bom? O sistema homogêneo na química ele é chamado de soluções. Então, quando quando um químico falar solução, você está diante de uma mistura homogênea, aquela que eu não consigo diferenciar fases, tá bom? Ela é uniforme em toda a sua extensão. Agora, quando eu consigo diferenciar fases, tá? Por exemplo, água e óleo, água e areia, eu tenho uma mistura heterogênea, onde eu consigo ver as substâncias puras bem específicas, tá bom? Então, de forma geral, é isso que a gente vai estudar nessa aula. Mas vamos lá, vamos começar. Galera, começamos aqui. Os elementos. O que são elementos na química? A gente tem uma definição específica para elementos, mas eu não vou dar agora. Mas grave elemento como sendo cada tipo de átomo. Então, os átomos, como eu falei para vocês, são a menor parte da matéria. Eles o quê? Eles formam determinado tipo de elementos químicos, que são aqueles elementos que estão na tabela periódica. Então, quando você vê lá, por exemplo, o hidrogênio, que a gente simboliza por H, o oxigênio, que a gente simboliza por O, o nitrogênio por N, o enxofre por S, o carbono e mais cento e poucos lá, são os elementos. Os elementos eles podem ligar-se entre si, eles podem se combinar e formar as substâncias puras. As substâncias puras são formadas pelos elementos. As substâncias puras, como elas são formadas por determinados tipos de moléculas, determinado tipo de composto específico, em toda a sua extensão, elas são uniformes. Então, as propriedades químicas e físicas delas, se você pegar uma parte dessa substância e vou estudar, ela vai ser a mesma, ela vai ter o mesmo ponto de fusão, a mesma densidade, o mesmo ponto de ebulição, o mesmo odor e assim por diante. Ela tem como característica ser pura, ela é formada por um único tipo de material. Aí nós temos as substâncias puras. As substâncias puras, elas se dividem em duas partes, como eu mostrei para vocês, em substâncias puras simples e compostas. As substâncias puras simples, elas são formadas pela combinação de átomos do mesmo elemento químico. Então, quando eu pego átomos do mesmo elemento químico e eles ligam entre si, eles formam substâncias puras. Como, por exemplo, o N2, gás nitrogênio, nós temos dois átomos de nitrogênio. O gás hidrogênio, nós temos dois átomos do elemento hidrogênio. O gás oxigênio, nós temos dois átomos do elemento oxigênio. O gás ozônio, nós temos três átomos do elemento oxigênio. Então, quando eu combino átomos de um mesmo elemento químico, eu formo uma substância pura simples, tá bom?
Agora, a substância pura composta é a combinação de 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Então, quando eu pego esses elementos químicos aqui, ligo hidrogênio com carbono, oxigênio com nitrogênio, tá bom? Elementos diferentes, eu vou formar as substâncias puras compostas, tá bom? Como, por exemplo, a água que a gente bebe todo dia, que tem 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. A amônia, também muito conhecida, a gente tem ali 2 elementos e 3 átomos. Nós temos o átomo de nitrogênio, né, do elemento nitrogênio, e 3 átomos do elemento hidrogênio, tá bom? Então são combinação, substâncias puras compostas, combinação de 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes, tudo bem? Agora, galera, dentro da substância simples ocorre uma coisa bacana que eu mostrei para vocês, chamadas de alotropia. Tá bom? Que eu falei, eu vou dar uma aula, já tem uma playlist específica aí no canal sobre ela. Tá aí na descrição do vídeo para você assistir. Eu só vou dar o conceito aqui nessa playlist. Vocês assistem de forma mais aprofundada cada tipo de alótropos, tá bom? A alotropia, o que é a alotropia? A propriedade que alguns elementos químicos, ou seja, esses caras aqui, têm de formar uma ou mais substâncias simples diferentes. Então, o que acontece? Alguns elementos químicos da tabela periódica, eles formam mais de um tipo de substância pura simples, ou seja, substância simples, que a gente viu aqui, que é a combinação de 2 ou mais átomos do mesmo elemento químico, como, por exemplo, o elemento oxigênio. O elemento oxigênio, ele pode formar 2 substâncias simples, que é o O2, que é o gás oxigênio, muito importante aí para nossa respiração, e o O3, que é o gás ozônio, que forma aí a nossa camada de ozônio. Então, a alotropia é isso, é a capacidade, a propriedade que alguns elementos químicos têm de formar mais de um tipo de substância simples ou substância pura simples, tá bom? Se quiser mais aula sobre isso, basta acessar aí a descrição do vídeo para você ir para a playlist de alotropia. Seguindo aqui, a gente tem o que? Nós temos as misturas, tá bom? Ou seja, como eu falei para vocês, a mistura, como o próprio nome diz, é a combinação de várias substâncias puras, que estavam só ela, tava só água, tava só sal, tava só óleo. Eu vou pegar e vou misturar eles, eu vou ter mistura, tá bom? Quando eu misturo uma, 2 ou mais substâncias que eram puras, tá bom? Então as misturas, como eu falei para vocês, elas podem se classificar de 2 formas, as homogêneas e as heterogêneas. A homogênea, elas possuem uma única fase, ou seja, eu pego lá, misturo soluções puras e eu não consigo diferenciar, olhando para o material, aonde está cada uma. Por exemplo, aqui, água e sal. Quando eu misturo água e sal, olho para esse recipiente, eu não consigo enxergar o sal. Eu vejo que tem água aqui, mas eu não estou vendo onde está o sal. Mas há o sal aqui dentro, eu misturei sal e água. Então ele apresenta uma única fase, um único aspecto, que eu não consigo diferenciar aonde está o sal e aonde está a água, tá bom? Aí a gente tem uma mistura homogênea. A mistura heterogênea é o contrário, ela possui mais de uma fase. Então, quando eu misturo, por exemplo, a água e o óleo, eu consigo muito bem ver que a água está aqui e o óleo está aqui, tá bom? Porque eles possuem fases, possuem aspectos diferentes. Aí eu tenho uma mistura heterogênea, eu vou conseguir identificar onde está cada tipo de substância que eu misturei, tá bom? Seguindo aqui, galera, a gente tem uma questão que muito cai aí nos vestibulares, que é número de fases, tá bom? Fases, ela significa aparência, aspecto visual. Então, como eu mostrei lá, você consegue enxergar muito bem onde está o óleo, onde está a água. Então, você está vendo, é um aspecto, é algo visual que você consegue diferenciar, tá bom? Se o material possui aparência uniforme, propriedade constante em toda a sua extensão, ele é constituído de uma única fase. Quem possui única fase na química, galera? Misturas homogêneas. Elas apresentam uma só fase. Então, por exemplo, a água e o sal, eles são que uma mistura homogênea, tá bom? Apresenta uma única fase. Só a água, uma única fase. Só o sal, uma única fase, tá bom? Eu não consigo diferenciar. Já se a aparência de um material não é uniforme e suas propriedades variam quando medida em pontos diferentes de sua extensão, ele possui mais de uma fase, como por exemplo as misturas heterogêneas. Ela apresenta 2 ou mais fases lá, por exemplo, água e óleo, água e areia, tá bom? Você consegue diferenciar muito bem onde está a areia, onde está a água, onde está o óleo, tá? Possui mais de uma fase, possui mais de um aspecto visual que eu consigo diferenciar, tá bom?
É importante, galera, tem mais uma coisa, é importante vocês não confundirem os componentes que existem lá no sistema e as fases, tá bom? Assim, vamos ter esse exemplo aqui. Nós temos esse exemplo de ter um recipiente aqui, que é o nosso sistema. Aqui a gente tem gelo, água salgada e sal não dissolvido. Ele possui três fases, ou seja, três aspectos que eu consigo diferenciar, que são o quê? O sal não dissolvido, a água salgada e o gelo. Aqui a gente apresenta o quê? Três fases, tá bom? Agora, quantos componentes, ou seja, quantos materiais diferentes eu tenho aí? Eu tenho a água, tanto no líquida quanto na forma de gelo. Então, aqui, a água no gelo e salgada, ela tem o quê? Temos um componente aqui, tá bom? E o sal não dissolvido, ele é o quê? Ele é mais um componente. Então, você apresenta o quê? Dois componentes, ou seja, dois materiais diferentes e três fases, tá bom? E isso, as questões, elas vão pegar pesado com vocês, tá? Para vocês identificarem quantas fases tem, ou seja, quantos aspectos visuais eu consigo ver diferente e quantos componentes, ou seja, quais os tipos de materiais que eu tenho naquela mistura. Isso vai cair muito para vocês. Então, nesse caso aqui, apresenta três fases: o gelo, a água salgada, o sal não dissolvido, e dois componentes: a água no estado sólido e a água no estado líquido e o sal não dissolvido, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Obrigado a todos, um forte abraço e até mais.